bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, como é que você tá? Tudo bom, Andrezão? Beleza. Joia. Galera, hoje nós vamos dar sequência, então, à nossa maratona Obras de Início ao Fim. E Boa. qual é o próximo passo, Henrico? Bom, a gente vai falar nesse episódio sobre instalações hidráulicas. É um tema bastante amplo, então a gente está imaginando que isso vai demandar aí uns 2 capítulos, ou eventualmente até 3. Então vamos começar no basicão, vamos falar de água fria, de água quente e de esgoto para começar o jogo. Tá? Não, show de bola. Até porque eu acho que depois pode trazer muita especificidade, o incêndio, o sprinkler, o hidrante, o gás. Então, tudo isso As drenagens. As drenagens. Tá na mecânica dos fluidos. Quem não gosta dessa disciplina. Mas, enfim, a gente vai falar muita coisa. Vamos começar pelo básico, que eu acho perfeito. Bom, como a gente fez no episódio sobre instalações elétricas, eu acho que a primeira ação é a gente mostrar a arquitetura de uma rede. Tá? Acho que é importante para que também a leitura dos projetos seja bem clara. Né? Claro. Cara, então vamos lá. O que eu leio, né, nesse sentido? Da mesma forma que a gente tratou no elétrico, como tu falou, a gente inicia um abastecimento de água, né, potável, água para consumo, através do nosso cavalete. Né? Então a gente tem um cavalete no início. Como que nasce isso? Né? A gente, todo empreendimento, tu precisa pedir o chamado a carta de diretriz e viabilidade para a concessionária local. A concessionária que te vende água, ela trata a água e te vende água potável. E aí tu vai ver os parâmetros dela, enfim, depende de cada município, toda aquela história. Se tu quiser que eu entre mais um ponto ou não, tu vai me cutucando. Eu já queria te dar um pau agora. Ah, vai lá. Eu já fiz obra em que você não tem rede pública. Ah, com certeza. E aí, então, a pegada é fazer poços, achar uma água que preste, tratar a água, e aí o jogo começa, né? Então, assim, às vezes, não começa no cavalete. Não, tem 3 passos para trás, né? Não, e tem um monte de BO nisso daí, porque a galera acha assim, ah, não, beleza, eu vou fazer um pocinho de 30, 40 metros. Pessoal, essa água é água contaminada, né? A água de poço artesiano, ela é chamada de água profunda. O ideal é acima de 80, 100 metros. Normalmente a gente tem solo, rocha, e essa água está abaixo da rocha. Então, um poço que preste, que vocês tomam, vão ficar tranquilo, é acima de 100 metros. Tem poço de 200 metros de profundidade. Positivo. Que é águas profundas mesmo, né? E aí eu tive situações, fazendo shopping centers, que eu tinha 3 poços no mesmo terreno e 3 sistemas de filtragem e tratamento da água diferente. Perfeito. Porque em cada um dos poços você tinha um tipo de material. Então tinha sal em um e tinha que fazer osmose reversa, tinha ferro em outro. É uma disciplina. Então, assim, só para contextualizar, não é o nosso objetivo, mas às vezes o negócio começa antes do cavalete. Não, mas cara, muito legal. Isso a gente, né, nem estava imaginando bater esse papo, mas isso é muito legal, porque e a galera também tem um pensamento de que, não, é poço artesiano, água limpinha. Mas a gente, beleza, não tem coliformes fecais nessa água profunda, a superficial tem. Mas aí a profunda não tem. Mas e aquela análise mineralógica da água, né? E os minérios, e os sais, e os cambal. Quando tu vê, tu tem um puta tratamento. Não, quer saber qual que é o pior parâmetro que você tem que cumprir? É a turbidez para Coca-Cola. Aí já era. Era bizarro, porque assim, a gente tinha que fornecer água que pudesse virar Sprite, virar Fanta, virar não sei o quê. E aí a Coca-Cola vinha com uma lista de atividades que era muito bizarra. Sim. Muito bizarra. Pior do que qualquer concessionária. Olha isso, cara. Muito legal. Muito legal. Muita experiência. Então vamos lá. Então aí a gente fez uma avant-première. É uma avant-première. O mundo não começa no cavalete. O mundo não começa no cavalete, vai. Mas aí do cavalete para frente, a gente tem então a nossa reserva de água. A gente tem que estocar água. Todas as concessionárias, elas preveem que elas podem ficar um período sem te abastecer. Então depende da localidade, do teu município, do tamanho da concessionária, enfim, daí tem tamanho do teu empreendimento. Do tamanho do teu empreendimento, tu vai ter uma reserva de água.
E essa reserva de água, ela é traduzida a um consumo per capita, né? E aí tu tem várias formas de se calcular essa reserva. Ou numa indústria, você tem Ou todos numa indústria, tu vai os ter processos que tem que estar. Exato. Tipo, qual é a demanda? Da onde tu vai usar água, né? Para o que você usa água? Então, pode ser para processo, pode ser para consumo, pode ser vários. E cada parâmetro desse tem uma maneira de se calcular. Mas não entrando na parte dimensional de elaboração do projeto, mas em si do projeto, a gente tem o cavalete. Do cavalete, tu vai ter a tua reserva. Essa tua reserva, por exemplo, se for Rio de Janeiro, capital. Então, por ser muito grande, tu vai ter lá, a concessionária te pede que tu já tenha 5 dias de reserva, dependendo da localidade, ou mais afastado, 3. Né? Comente aí, galera, se esses valores estão tão coerentes com o local de vocês. Aqui em São Paulo é 2, dependendo do interior é 1 só. Isso significa o quê? É os dias que a concessionária ela já te avisa, te dizendo, olha, cara, estoque pelo menos 2 dias que eu posso ficar até 2 dias sem ter fornecer. Por isso, tu tem que ter uma reserva de 2 consumos diários. Então, tu calcula essa reserva e tu pode estocar ela na parte superior, na parte inferior, na parte superior, na parte intermediária. Tu pode ter reservatórios intermediários. Sério? Tem prédios com reserva intermediária? Sim, funciona. Edifícios muito altos, tu tem às vezes elementos intermediários, tanto para recalque quanto para reserva intermediária, que funciona muito bem. Legal. Castelos de água também, normalmente eles têm várias células. Quando o cara olha aquele castelo grande pra cacete, não é um reservatório só. Até porque, claro, a pressão, né, do vaso comunicante geraria uma pressão na base muito grande. Então tu tem células e espaços entre eles. Então, a gente olha aquele cilindro, né, lá de fora gigante, mas ele não é o único de água, pessoal, ele tem espaços. Mas tem sim reservas intermediárias. Isso, claro, é muito trazido na literatura. Na prática já não faz tanto sentido, porque tu tem hoje equipamentos hidráulicos, né, bombas que conseguem suprir a tua demanda com uma altura significativa. 100, 150 metros é tranquilo ainda. Quando tu começa a ficar maior que isso, aí é importante prever ou estudar reservas intermediárias. Né? Ou sistemas aí, entra sistema de bombas em série, sistema de bomba em paralelo, aí entra uma viagem hidráulica, mas vamos no basicão. Tu tem que estocar essa água. Toda concessionária, ela no cavalete, ela tem que prever uma pressão mínima. Normalmente ali é de 6 a 10, alguns até 12 MCA, né? Que é o que mais se fala na água, que é metros de coluna de água, né? É uma pressão, é um peso da água. Então, ou seja, é isso que a rede pública vai jogar para cima. Vai te fornecer, ou seja, até 10 metros tu poderia ter uma torneira boia, que é um elemento mecânico, né? Que ela sobe e veda, é o clássico, no teu reservatório. Se o teu reservatório está acima disso, é possível que numa hora pico a rede acelere na rua, tá todo mundo usando água. Por estar todo mundo usando água, a velocidade aumenta a perda de carga, não tem mais pressão. Então, diminui a perda de carga de madrugada, tem pressão. Aí já falei um pouco na física. Mas também aqui em São Paulo, pelo menos, capital, de noite o pessoal diminui a pressão. Por quê? Porque a rede pública tem muito vazamento. Sim. E aí, de noite, o consumo diminui, então a galera evita perdas, né? Que dizem, eu já ouvi falar que 30% da água tratada não é cobrada porque ela se perde na rede pública. Totalmente. Não, inclusive, quando a gente faz obras de infraestrutura, quando a gente pensa nas obras de esgoto, tu tem uma percolação mínima, uma vazão mínima no tubo. Pessoal, eu não tenho vazão nenhuma aqui. Tu tem que considerar, a norma te traz uma vazão mínima, se eu não me engano, acho que deu 1,5 litro por segundo, uma coisa assim, que é uma vazão mínima devido a vazamento de água de fora para dentro da rede. Nossa. E tu tem que considerar isso também na rede, porque se tu não considerar, mas eu só calculei minha vazão aqui. Não, mas tu tem uma vazão complementar da água entrando na tua rede, invadindo a tua rede de esgoto, que não deveria. Tu é obrigado a considerar essa vazão também. Para obras aí, redes de infraestrutura, isso é bem trivial. Legal. Viajei, né? Vamos lá, voltar para a água. Mas, então tu tem que estocar essa água, tem a pressão disponível. Se tu tiver uma edificação alta ou vertical, né? Tu vai ter que ter uma reserva inferior e uma superior. André, posso não ter reserva inferior? Pode. Tu pode colocar uma bomba em linha. E essa bomba, ela vai ter a vazão da linha na rede e vai já propulsionar essa água lá para cima.
pode ter uma bomba em linha. Não tem problema com a concessionária de você estar sugando mais do que deveria? Não, tem limites, né? Mas não. Aqui, na verdade, o teu cavalete ele vai ser um limitador. Se tu tentar acelerar muito o teu cavalete, ele dá uma pirada e ele também tranca, né? Então tu tem faixas. Entendi. E aí o que tu coloca? Tu coloca a tua bomba depois do cavalete, né? Sim, lógico. E aí ele acaba sendo um limitador e tu vai dimensionar correto essa bomba. Não vai ser um dragster ali succionando a rede, né? Então vai ser uma coisa sempre bem equilibrada. Essa vazão, pessoal, de recalque, ela não é uma vazão substancial, ela é uma vazão normalmente baixa. Por que ela é uma vazão baixa? Porque imagina que alguém aqui consome água 24 horas por dia só quando tem um vazamento na sua casa, mas tu consome esporadicamente. Se a gente estiver falando num uso residencial, a gente está falando que para um uso sanitário, que nada mais é do que lavar uma higiene pessoal e alimento. Só, né, que a gente usa água. Então a gente tem picos de uso, a gente no dimensional cavalete leva em consideração coeficientes de o dia pico e a hora pico, né, para que o cavalete supra isso, mas o abastecimento daquela minha reserva que é diária, que é um consumo diário, não é o consumo do pico, é o consumo do dia, ele pode ser dado aos poucos. Então, normalmente, uma vazão baixa, uma vazão baixa vai te atender. Teve um acidente. Bem, então, do hidrômetro para frente, a gente vai ter essa vazão que normalmente não é uma vazão tão elevada como eu coloquei. E aí a bomba pode funcionar, a bomba em linha e tudo mais. Mas a gente precisa reservar essa água e normalmente a gente tem um reservatório inferior, né, onde tem aí, mesmo com baixa pressão, a gente vai estar sempre alimentando ele, e um reservatório superior. Por que ter um reservatório superior? Claro, porque a gente eleva a água, essa água ganha energia potencial, né? Ganha pressão, e aí ela alimenta todo mundo depois do edifício. E estruturalmente, é bom, é ruim ter um negócio lá em cima? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque a galera pensa... E a gente não combinou. É sensacional. E aí, o que é o legal? As pessoas pensam assim, mas eu quero tirar a reserva lá em cima para aliviar a estrutura. Eu dou o exemplo de uma pilha de livros. Se eu pegar uma pilha de livros e apertar ela assim e deixá-la de lado, ela não cai, porque eu estou fazendo uma força normal nos livros. É a mesma coisa no edifício. Então, quando eu tenho carga vertical, principalmente concentrada, às vezes eu melhoro a estabilidade do edifício do que eu deixar o edifício mais leve, porque ele balança mais e ele tende a ter problemas, às vezes, de deformação ou de estabilidade global. Então, não é um problema, galera. Colocar a reserva lá em cima não é um problema, ponham, é super saudável. E eu já tive problema de colocar a reserva embaixo. Sim. Quando você tem lençol ascendente, não sei o que, é um trabalhão você fazer caixa d'água enterrada, né? Totalmente. Não, a gente procura. Gravem essa é boa. A gente observa lugares interessantes para pôr essa reserva. Mas teve prédios que a gente fez coisas homéricas. Então, um lugar legal é normalmente na última garagem, debaixo da rampa. Então, debaixo da rampa do último pavimento subsolo, normalmente é um lugar atrativo para colocar reserva. Mas se for um prédio muito grande, já não dá. E aí tu também tem que estudar o tipo de reserva que tu vai ter, o tipo de reservatório. Tu pode ter um reservatório modular, tu pode ter um reservatório de prateleira, que pode ser um tanque ou um reservatório. Esses, né, de polietileno, de PVC, enfim. Tu pode ter um reservatório em concreto, tá? A NBR, inclusive, em 2020, mudou alguns quesitos de potabilidade. Acho que todas as NBR... Era parede dupla, fundo suspenso e tudo mais. Excelente, isso caiu por terra. Então, essa durou anos e anos, a norma. A de antes, ela era de 96, imagina, foi revisada em 2020, então teve um gap muito grande. E ela antes pedia exatamente isso, para o reservatório que era enterrado, ter as paredes afastadas, pelo menos 60 centímetros, parede, fundo, tudo. E o pleito era garantia de potabilidade. A norma nova, eu acho muito nova, de 2020, eu acho legal que ela fala assim, ó, garanta a potabilidade. E acabou. O engenheiro dá o seu jeito disso, né? E aí a gente pode até talvez ter um capítulo para falar sobre impermeabilizações, que daí tem um lance de impermeabilização, a tração, a compressão, o quanto que as impermeabilizações resistem ou não para a gente garantir essa potabilidade do reservatório enterrado. Não é tema, senão eu vou viajar, já sabe que eu falo pra cacete. Então é melhor não ir para esse lado. E a gente tem os reservatórios inferiores, e que podem ser colocados em vários lugares. Tem um exemplo bem bacana de um edifício que a gente fez, que não tinha lugar para botar o reservatório. Não tinha jeito, não tinha lugar, estava tudo muito encaixado, vaga, área técnica, não cabia um pelo, não tinha onde pôr a água.
A gente achou um cantinho que virou um prisma e esse reservatório inferior ele tem 4 andares. Uau! Então a projeção dele era pequena Que legal. e ele ia pegando todos os andares assim e ele era uma caixa d'água verticalizada dentro das garagens. Foi sensacional a solução, legal. todo mundo gostou. Tinha subpressão, galera, subpressão é quando a gente tem um nível de lençol freático mais alto do que o nosso último subsolo. E isso faz uma pressão vertical, uma pressão de baixo para cima, que tende a fazer o teu edifício boiar. E boia, viu, galera? Não é besteira, não. Então as tuas lajes, elas têm que ser reforçadas para isso, tem que fazer todo um projeto para combater a subpressão, que é um puta rolo e às vezes não é negligenciado. O cara descobre lá na frente, né? Então, beleza. Reservatório inferior, enchi o reservatório inferior, uma bomba de recalque vai recalcar isso lá para cima do reservatório superior, então que eu passo até a minha rede de alimentação. Então, e quando você faz prédios sem caixa d'água superior, aqueles sistemas pressurizados, aí você já bombeia direto para o consumidor final. Dali para o ponto. Então dá para fazer redes pressurizadas. Os equipamentos mais modernos hoje, que tem variador de frequência, que tem comandos muito eletrônicos, muito mais sensíveis. Então hoje tu tem bombas que não tem um vaso de pressão. Explica um vaso de pressão? Um vaso de pressão, galera, é um tanque, parece uma bombona de metálica, tem uma membrana, uma borracha no meio dela, e metade dela é ar e metade dela é água. Qual é a mágica? A água, né, ela é pouco compressível, para não dizer incompressível, e o ar já não, ele é facilmente compressível. Então tu deixa uma pressão nisso. Pequenas variações de pressão na rede, esse vasinho ele vai automaticamente compensar a tua rede sem dar nenhum tranco, né? Então normalmente redes pressurizadas têm um vasinho de pressão que é para te abrir a torneira e tu ter aquela sensação, poxa, mas a água estava ali presente pressurizada e isso está vindo de baixo para cima. O vaso de pressão garante. Mas bombas de pressurização atuais, elas têm uma sensibilidade tão grande ao acionar que você não nota. E ela não tem o vaso de pressão, tu liga e ela já aciona automaticamente. Então dá sim para fazer redes de baixo para cima. Cuidados que a gente tem. Normalmente, tu tem as pressões máximas que a norma te restringe. Então tu tem a pressão máxima estática, tu quer 40 MCAs ou 400 kilopascais, que ela kilonewtons, desculpa, é porque fica mudando de pascal para newton e para tudo é pressão. Mas é kilonewton mesmo, 400 kilonewtons seria 40 MCA. De pressão estática. O que é pressão estática? Significa que está parado, não está correndo. Significa que é uma pressão quando está toda a rede fechada. Está fechadinho, ninguém está usando ponto nenhum. Posso fazer um adendo? Por que regular a pressão estática? Para que o usuário que vai lá desrosquear uma torneira e rosquear uma torneira, garanta que não fique vazando. Se eu tiver uma pressão estática muito elevada, eu vou ter sempre problema de vazamentos constantes e o usuário não é um profissional da área, né? Uma rede PVC soldável marrom convencional, ela pode trabalhar até 75 MCA, não 40. Então a rede aguenta esse desaforo de pressão, mas isso é a pressão de operação, tá, moçada? Ela aguenta para colapsar, é muito mais. Mas então a rede aguenta, mas a rede é feita por profissionais da área. E o ponto não, o ponto normalmente é o usuário que vai ali e mexe. Então a norma restringe para que tu não tenha problemas no ponto, né? Mas o sistema, então, só voltando, o sistema pressurizado no fim do dia é mais caro, né? Porque o sistema todo de bombeamento e tudo mais. Então, olha as variáveis, né? Quantos andares a gente tem? Quantas unidades a gente tem? Qual é o consumo dessas unidades? Em unidades residenciais é muito comum tu ter o reservatório superior e inferior. Uma coisa que é importante, normalmente, galera, é recomendável que a reserva de incêndio fique junto da reserva de água potável. Por quê? Porque a gente não usa a reserva de incêndio nunca e essa água, se ficar destacada, ela apodrece, tu precisa ter circulação, precisa ter um monte de coisa. Então, unir essas águas é muito boa. Mas é uma boa ideia. Mas você precisa garantir que, acabando a tua água para consumo, tu não adentre no volume de RTI, que é Reserva Técnica de Incêndio. E essa reserva, quando ela fica em cima e tu tem hidrantes do teu edifício, de determinado andar para baixo, normalmente ali até fazer pelo menos uns 30, 35 MCA, ou seja, uns 5 pavimentos, de cima para baixo, 6, tu já não precisa mais pressurizar, tu já pode ter uma rede sem uma botoeira só de alarme, que não acione a bomba.
Então a tua bomba de incêndio pode ser muito menor, porque ela só atende os primeiros andares e depois não atende os outros, então tu economiza na instalação. Então é uma sacada interessante. Fora o limite de pressão, né? Porque tu tem que garantir no teu esguicho uma pressão mínima para dar vazão e tal. Se tu tem um prédio muito alto, tu pode estourar a máxima pressão da rede, que agora eu não lembro se era 100 ou 120 MCA. Então também tem problemas, edifícios muito altos, e que a ideia acaba sendo levar a reserva de incêndio para o resultado inferior, tu pode facilmente ultrapassar os limites de pressão normativos, né? E aí você precisa ter um sistema de gerador, porque se não tem gravidade, você não tem como acionar. Faltou energia, ninguém tem água, né? Então também tem isso. Já a gravidade de cima para baixo, a gravidade está sempre aí, então nós estamos tranquilos. Legal. Então beleza, acho que aí o sistema cavalete, reserva, tipos de reserva, inferior, intermediária, superior, só superior, abordamos, já tratamos. De cima para baixo, como é que faz? Então tu capta a água desse teu reservatório, e aí tu tem um cara que é normalmente chamado de barrilete. Quem é o barrilete? Para que ele serve? Para de fato tu distribuir os teus ramais de abastecimento, os ramais de alimentação dentro do teu edifício. Normalmente no edifício residencial convencional, tu tem duas formas distintas, né? A mais comum é tu ter um chato central com prumadas ali. Se o teu edifício for alto, essas prumadas normalmente se dividem em zonas de pressão, que é para ti não ter tudo numa só e tu ter pressões excessivas. Então tu tem a zona pressurizada, que normalmente tu tem para edifícios de médio padrão, já médio ou alto, médio acima, que tu vai ter aquecedor de passagem, e a gente talvez fale de água quente hoje, enfim. Mas o aquecedor de passagem tem uma perda muito considerável nele. Inclusive é um tema muito debatido. Muitos profissionais negligenciam a perda de carga no aquecedor, mas ele é uma serpentina longa e pequena, e que o aquecedor de passagem, como fala, a água aquece só numa passada. E tem um delta muito grande, então tu pode ter uma água a 15 graus, 10, agauchada a 8, 5, 6, e vai aquecer a 40, para tomar banho na hora. Então tu precisa ter uma potência, uma velocidade e uma vazão considerável. Então tem uma perda de carga alta. Essa perda de carga alta pode ser 10 MCA, normalmente é um valor bem razoável. Normalmente, dependendo do equipamento, 7, mas peguem o equipamento de vocês. Inclusive tem fabricantes que nem apresentam isso, então é importante tu ir atrás da marca que tu quer comprar e pegar o dado técnico. E galera de projeto, delimitem isso. Porque o usuário lá na ponta, ele não sabe. Ele vai lá e vai lá assim, aquecedor de passagem. Para que me vê um de 2 dormitórios, ele acha que, né, não vê nem vazão, pressão. Ele quer comprar para isso. Sim. Então precisa ter esses critérios muito claros em projeto e que sejam transmitidos para o manual do usuário, para essa incorporadora, consultora, enfim, ter esses critérios bem delineados. Então, perda de carga alta, tu tem uma zona que normalmente é pressurizada, porque tu não vai ter um reservatório 15 metros mais alto do que a última unidade. Seria um negócio, né, ridículo. Sim. Lá em cima. O ático seria um pingo. Desculpa. Aí a gente tem uma zona pressurizada. Depois da zona pressurizada, eu já tenho altura manométrica para alimentar na gravidade. Então tem uma zona na gravidade. E quando ela ultrapassa, vamos fazer um pé direito aí de 3 metros, né? Tu vai 40 MCA dividido por 3. 13, tu vai ter lá 13, 14 pavimentos, gravidade. Acima disso, tu vai estourar a pressão máxima da norma. Então, tu vai ter que ter válvulas de redução de pressão. E aí, tu vai ter as zonas reduzidas. E aí, tu pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10. Depende da altura do teu prédio. Legal. Tu vai ter essas zonas reduzidas. E aí, tem várias formas de resolver. Tu pode botar as redutoras por unidade. Tu pode botar a redutora descendo até a garagem, passando pelas válvulas e subindo de volta. Mas, André, para que se faz isso? Bom, eu preciso tirar a energia da água. Essa energia, ela se converte em térmica e em acústica. Então, válvulas redutoras podem ser elementos barulhentos. E aí o cara quer botar no hall central ali de uma coisa, né, residencial. Não funciona. Então, é comum, em algumas situações, tu jogar essa válvula para baixo para tirar dali do hall. Enfim, mas também os equipamentos modernos estão bem tranquilos. Assim. Não estão um quesito tão problemático. Bom, só para pontuar, você sai da caixa d'água superior, vai descendo, aí você chega num pavimento, aí você tem todo o sistema de medição, né? Isso. Essa regra da medição, ela é nacional ou é só regional? Uma boa pergunta.
Fica quem souber responde aí, eu já não sei agora, né? Te peguei. Me pegou. Mas se eu não me engano é lei, eu acho que é nacional. Porque vem todo nesse embasamento de consumo de água, de leis de incentivo à sustentabilidade e tudo mais, né? Então a hidrometria individualizada, ela é obrigatória, sim, no nosso município. E, se eu não me engano, isso vem através de leis e decretos. E aí agora, sim, o garante que é nacional, não. Eu fiquei sabendo esses tempos que em algumas localidades o sistema não é nem separador, o que é uma lei federal obrigatória e é norma brasileira e o sistema lá, a concessionária lá diz que não é separador. O que é o sistema ser separador, pessoal? É água e esgoto, é obrigatoriamente serem individualizados nas nossas redes. E tem localidades que, se eu não me engano, dizem para te misturar. E aí isso não pode, isso é lei, né? Água pluvial com... Água pluvial com esgoto. Caraca. Então tu vai em localidades remotas, a diretriz até te fala isso, não pode. É lei, é obrigatório o sistema ser separador. Põe Marquinhos aqui pra nós. Vamos lá, deixa comigo. E aí então, sim, eu acredito que já hoje já esteja em âmbito nacional a individualidade da medição, justamente para que tenha racionalidade e a população tenha consciência. Então normalmente tu tem uma prumada central, onde tem essas zonas de pressão, tu tem os medidores, desses medidores eles caminham no fogo, no piso, vai depender do tipo de rede que tu tem. Tu pode ter uma rede em PVC soldável marrom, tu pode ter uma rede em PEX, então tem aí alguns sistemas. Perfeito. E eu acho que a gente pode fazer um capítulo explicando um pouco de cada sistema, porque senão pode ir muito longe. Não, vamos no geral e depois a gente vai detalhando em outros episódios. E aí tem gente que pode perguntar, não vale a pena PEX, não vale, a gente vai entrar numa seara super grande. Mas deixem aí os comentários, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso. O PEX nasceu com um motivo, depois ele variou, então hoje tem 1000 maneiras de montar isso, né? Sim. Quem conheceu o Neston na época falava que tinha 1000 maneiras de fazer Neston, né? Então o PEX tá assim hoje, então tem bastante coisa pra falar. Mas beleza, mediu, depois que mediu aquela água é tua, daquela unidade, ela caminha normalmente forro ou sanca e vai para os teus pontos. Normalmente, adentrando em um ambiente, né, que tenha, seja um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço, um ambiente que tenha água, normalmente tem um registro de controle, que é justamente para fazer qualquer alteração, tu tem um registro que isola aquele ambiente. É obrigatório? Não. Normalmente é um quesito de manutenção. Análogo à disposição dos quadros que a gente colocou lá na elétrica, o registro também ele é uma maneira de que o usuário consiga isolar determinados pontos da rede dele para que não tenha que fechar a rede toda da casa dele. Mas se for fechar toda a rede também, ele só vai ficar com todos os pontos da casa sem água até ele fazer o reparo que ele precisar. Então não é um problema, né? Precisa garantir e prever manutenção só. E aí a água, a alimentação, o abastecimento de água vai e termina no ponto nessa hora. Então acho que se a gente for entrar ainda para os outros tipos de água, algumas questões que acho que vale a pena colocar, acho que vale a pena deixar assim. Fazendo um overview pode passar, iniciar no cavalete ou não. Fui pego já mais de uma vez. Então, tu tem a tua fonte de abastecimento de água, né? Seja um manancial, seja um poço artesiano, seja a tua concessionária. Passou pelo cavalete. Esse cavalete faz uma medição global do prédio. Isso vai para uma reserva inferior, é bombeado para uma reserva superior. Reserva superior tu tem um barrilete, que é a distribuição de prumadas. Essa distribuição de prumadas normalmente é num shaft central. A outra que eu comentei é em shafts distribuídos. Tu também pode fazer distribuição em shafts distribuídos, ou seja, tu descer prumadas para cada coluna de apartamentos. Mas aí você tem que ter uma medição. Tu pode ter uma medição remota e fica dentro da unidade. Fica dentro da unidade, as medições. Claro, o ruim é o quê? Tu precisa ter controle dessas medições, então não é uma coisa tão usual, né? É mais usual em gás. Tem perda de pressão pelo próprio medidor? Tem. E os medidores não é tão pouco não, tá? O normal desse considerar é por volta de 2 MCA. Agora, claro, vai variar com qual vazão tu tá aplicando nele. Se tiver numa vazão pico ou numa vazão menor, né? Mas é importante considerar isso nos medidores. E aí tem N regrinhas de dispor os medidores para manuseio e tudo mais. Isso também varia não só na NBR, mas mais nas concessionárias, né? Então aqui nós em São Paulo, o fornecedor é a Sabesp. Mas tu tem em cada localidade, tu tem o seu fornecedor, né? O Espírito Santo é Cesan, né? Até não só lá, mas tem em outros lugares. Sul era Corsan, até a época que eu ainda estava lá, mas acho que ainda é. Então tem várias concessionárias aí de água, né? Em vários locais. A SEDAI, perfeito. E aí vai. Então,
alimentou as unidades, já era a alimentação de água. Tu prefere ir para a parte de aquecer a água e falar rapidamente? Ou a gente faz um capítulo de água quente num dia, né? A água passou entrou no meio ambiente e ela virou esgoto, não é isso? Perfeito. Não, ou evaporação, né? Inclusive, vamos entrar no esgoto, né? Para simplificar a coisa? Sim. O esgoto, pessoal, primeira coisa, tu nasce na concessionária ou não. Agora eu já me defendi. Mas tu pede uma diretriz de viabilidade. Localidades remotas não tem rede de esgoto. Então tu tem que fazer um sistema de descarga ou em algum manancial, em um corpo hídrico. E aí tu vai ter vários controle também de DBO, DQO, índices de água, principalmente em termos de quantidade de matéria orgânica naquela água. Ou seja, tu tem que limpar um pouco a água para te poder jogar no riozinho, no córrego, não pode jogar água, o esgoto puro, bruto lá, que normalmente é chamado de esgoto bruto de fato. Não pode jogar esgoto bruto, tem que jogar esgoto tratado, pensando que não é água potável, né? E aí tem até a questão de tratamento de água, que a gente ia abordar para água fria não potável. Não sei se a gente fala agora ou falamos no final. Vamos ver o que acontece. Vamos seguindo. Vamos no básico. Vamos fazendo o caminho natural da água. Caminho natural da água. Passou pelo ser humaninho, o cara tomou, evaporou. E aí, quando tu entra em contato com a concessionária e que você faz a viabilidade, a carta de viabilidade, solicita a viabilidade do teu empreendimento de água e esgoto, ele normalmente, ele também já te fala se ele vai ter rede ou não vai ter rede. E galera, a gente paga o esgoto. A gente paga esse tratamento. Então, normalmente tem um coeficiente de retorno. E eu estou falando isso só para colocar esse coeficiente, que normalmente é 80%. Por que o coeficiente de retorno é 80%? Mas você não paga dobrado a conta? Paga. Mas se eu compro 10 litros, eu devolvo 8 para a rede. É 80% de devolução. Então, o coeficiente de retorno do teu volume de esgoto, normalmente é 80%. Por que, André, 80%? Porque a gente ferve a água, a gente ingere a água, a gente transpira a água. Então, se considera uma quebra de 20%. Normalmente, dependendo do teu empreendimento, recentemente eu fiz um empreendimento comercial, na verdade era até uma escola de ensino fundamental, ensino médio, nananã, e a concessionária, quando nos deu o carta de diretriz de viabilidade, ela pediu para que o coeficiente de retorno fosse 1. Eu já estava usando 1. Mas por que eu estava usando 1? Gente, eu mal tenho, eu tenho um refeitório lá, mas era um lance à parte. Lá, meu uso lá ele é puramente de higiene, não necessariamente de ingestão. Então eu lavo a mão. Então é 100% da água que eu consumo lavando a mão, ela vai embora para a rede. E aí a concessionária já se liga nisso e fala, opa, pera aí, que eu vou cobrar 100%. Aí é pago dobrado. Mas o normal é tu paga 1,8. Mas então. em casa é 1,8. 1,8? Pensei que era 2. 1,8 é 80% do coeficiente de retorno. Né? Então, só para comentar, quando eu trabalhava em shopping center, a gente colocava medição no esgoto. Porque o volume de água que você perde por evaporação nos sistemas de ar-condicionado é muito relevante. Muito relevante. Então, chillers, né, e tudo mais. Então a gente tinha medição na saída do esgoto. Interessante tu comentar essa questão da medição para equipamentos, porque quando a gente tem, por exemplo, um edifício residencial, a gente também tem a água comum, que é de lavagem, que é para manutenção, que é de vários ambientes comuns do teu prédio, que é para água da guarita, né? Então tem sanitários comuns, salão de festa e tudo mais. Então tu tem que também ter essas medições comuns para tu conseguir equilibrar no rateio, tá? Então beleza, então usei a água, tô lá, coeficiente de retorno do esgoto, a concessionária me fala assim, não, pode conectar, eu tenho condições de receber o teu efluente. E ela vai te dizer aonde que tem a rede com condição de recebimento, em qual rua, em qual testada, e ela vai te falar, olha, tu vai conectar nesse ponto aqui na rua. Tu vai fazer um poço, né, de visita, que é o teu poço final, e ela que faz a conexão entre o teu poço final e a rede dela. Atenção, né, galera? Isso é curioso, talvez alguns não saibam, mas não é a gente que, quando está construindo uma obra, vai lá e faz uma intervenção na rede da concessionária. A concessionária não deixa tu mexer na rede dela. Tu vem e para num elemento de inspeção, normalmente um posto de inspeção, uma caixa de inspeção, e dali quem faz a conexão com a concessionária é a própria concessionária. Tem serviço de rua, né? Tem que quebrar asfalto, tem que fazer um monte de intervenções. Excelente. N taxas, a galera é regadatória, todo mundo quer mamar, e assim vai.
Claro, e tem também situações em que tu solicita e a concessionária fala assim, olha, eu não te permito fazer descarga aí, não te permito fazer sistemas de percolação, que tu pode ter fossa, filtro, sumidouro, e esse poço tu vai devolver essa água para o solo. E ela vai percolando aos poucos. Se tiver nível de lençol freático, tu tem que cuidar com isso, porque tu está botando uma água contaminada no teu lençol freático, mas tu pode fazer através de valas de filtração, em vários sistemas de descarte que não o da concessionária. Mas normalmente a concessionária fala, não, tem que ser comigo a coisa que, né, vou te cobrar, mas eu não tenho rede para ti. Então tu tem que fazer uma ampliação de rede, doar essa rede para a concessionária e aí para te poder descarregar lá. É uma coisa meio compulsória e infelizmente é real, né? Então beleza. Falei um pouco da parte da interligação empreendimento-rua, empreendimento público. E dentro do empreendimento, o que nós temos? Vamos lá para o nosso apartamento de novo. A gente tem o esgoto, basicamente, dividido como primário e secundário. E por que é o esgoto primário e secundário? O esgoto primário é o esgoto que tem contato com os gases, que é formado, os odores do esgoto. Tá? Então o esgotamento, claro, tu tem lá, né, a bacia sanitária, fezes, urina e tudo mais, essa contaminação, né, através de elementos orgânicos ali, de dejetos orgânicos, então tem odor. E aí quem que separa esse odor da nossa rede? Por que não sobe cheiro pelo ralo? Porque a gente tem um aparato, um elemento chamado fecho hídrico. Boa. Esse fecho hídrico Esse é um grande assunto. É um grande assunto, né? Vale a pena explorar e trabalhar um pouquinho, porque a galera não sabe, ou às vezes não sabe, o que acontece com o sifonamento, né? Sifão, é um fecho hídrico, é um sifão. Então, vamos lá. Então explica para nós. Vamos lá. O que ele então faz. A gente tem o esgoto primário, é isolado os odores pelo sifão, ou seja, é o nosso fecho hídrico. Por que é um fecho hídrico? Porque ele é um fecho, ele é de água, né? Só por isso. Então ele é um sifão, né? Ou diversos, tem alguns outros tipos de sifonamento. E depois disso, tu tem uma pequena rede seca. Esse é o teu esgoto secundário, né? Que vai o ralo do teu chuveiro até o ralo do teu banheiro, o ralo do teu banheiro até o ralo do teu chuveiro, da tua pia até o ralo. Tu tem pequenas redes que são redes secundárias e que elas... Mas você já tem um sifão ali na pia. Normalmente se tem, mas não é só ele que garante isso. Porque o sifão da pia, ele é possível o ser humaninho, o usuário, mexê-lo. Então a gente põe o sifão dentro das paredes, né? Porque a gente costuma falar assim, o que é rede técnica? E aí eu vou botar uma provocação. Aonde termina o trabalho da engenharia de hidráulica e do arquiteto? Porque o arquiteto entra com a parte de louças e metais, né? Então quem de repente especifica a torneira é o arquiteto, mas quem alimenta é o projetista hidrossanitário, hidráulico. Uhum. O limite, a divisa entre esses dois profissionais é a parede, a face da parede. Tudo que é da face da parede para dentro, projeto hidrossanitário. Tudo que é da face da parede para fora é o usuário, louças e metais. Aonde é que está o sifão da pia? Na parte de fora da parede. Então isso. Você não sifonou. Não considera que não. Um cara pode não sifonar X, entendeu? Então não é a garantia. E aí, normalmente, essa pia ela pode ir direto para a rede ou ela pode ir para um ralo sifonado. É normal no banheiro a gente ter um ralo sifonado. Às vezes pode ter um ralo sifonado dentro do box, ser já o ralo do box e tudo liga lá no box. E tu não ter ralo dentro do banheiro, depende. Os antigos gostavam de lavar, né? Balde de água, sabão, espuma. Modernamente tem gente que nem lava. E o pessoal gostava de impermeabilizar e para economizar ninguém deixa mais, né? Exato. E aí, impermeabilização é uma seara terrível, né? Mas vamos lá. Então, tu pode ter esses ralos ou não, mas normalmente tu liga eles no fecho hídrico, que é esse ralo. A bacia sanitária também tem um fecho hídrico. Aonde? Do piso para cima, na própria peça. Mas, às vezes, o problema está na conexão da peça com o piso. Né? Embora essa peça com o piso não seja normal o usuário fazer, sei, tu conhece uma dona de casa, dentista, que vai lá e ela troca a bacia dela? Né? Ainda bem que não, né? Porque poderia ter um acidente aí e tal. Mas, enfim, normalmente isso já é uma coisa que tem uma mão de obra mais qualificada que faça o serviço. Mas eu acho legal a gente discutir sobre o fecho hídrico, porque às vezes a galera fala, não, minha rede de esgoto está com problema, tem odor. E aí, Henrique, o que aconteceu nesse lugar? Não tinha água no ralo. A primeira coisa é,
Você viu se tem água no ralo? Você evaporou a água do ralo? Então é importante isso, Isso galera. acontece muito em unidades novas, né? Então, quando você vai fazer uma entrega de um apartamento, se você não tiver jogado, você é engenheiro da obra, né? Não tiver jogado a água ali, o dono vai chegar e vai sentir um cheiro, porque Horrível. a rede está ventilando no ambiente dele, né? Exato. Não, porque evapora. O fecho hídrico é um pouquinho de água. Tudo bem, leva um tempo para evaporar? Leva, mas ele evapora. Então, galera, corretores de imóveis, tá? Um apartamento novo, vai lá, liga um pouquinho de água em todos os lugares, dá uma, duas descargas para garantir o fecho hídrico de todas as bacias sanitárias, porque daí o cara vai lá, abre a torneira e não viu que a bacia tá seca e baixou a tampa, porque ela tá meio amarelada. Tá, vai estar um cheiro terrível. Então encha tudo de água para garantir os fechos hídricos, deixe ventilando todo o apartamento, que com certeza vai fazer uma boa venda. Positivo, faz todo sentido. Então é muito interessante. E é muito interessante que isso realmente é muito recorrente. É muito recorrente. Não é aconteceu uma vez. Não. Acontece sempre. E às vezes em imóveis, às vezes que já requerem uma manutenção com 10, 15 anos de uso, tu tem cheiro no banheiro e tu acha, o vizinho fez alguma obra, alguma coisa quebrou. Não, às vezes ressecou o teu anel de vedação entre a bacia e o piso. E a bacia ela é só rejuntada. Então você olha a bacia, ela está rejuntada, fala, beleza, não vaza ar. Vaza ar, moçada, o rejunte não é estanque. Então tu tem que tirar os parafusinhos de lado, tirar a bacia, limpar o rejunte, trocar o anel de vedação, botar a bacia de volta e atarrachar os parafusos. Cuidado, outra coisa que, cara, isso é um problema, dá acidente. Às vezes a bacia tá meio bambeando ali, ela tá um pouquinho solta e o usuário deixa. Não dá nada isso aí. Isso dá um acidente gravíssimo, porque acontece, a pessoa invariavelmente às vezes vai querer subir para trocar uma lâmpada, alguma coisa, pisa de um lado da bacia. E a bacia vai tanto tempo trabalhando que espana o parafuso e a bacia tomba. E essa bacia quebra e causa cortes na perna terrível. Então, assim, cuidado. É um acidente que às vezes a gente pensa, o quê? Me machuquei na bacia? Sim, a bacia quebra, é de louça. Análise de risco. É uma análise. Cuidado, moçada, né? Então não deixa a bacia de vocês ficarem solta. Pode ocorrer odores, vai estragar o teu selo ali, o teu fecho, o teu vedante, né? Não é o teu fecho que está dentro da bacia. E assim por diante. Boa. Beleza. Captou o esgoto, qual é o papel dos ramais? Né? Então tu tem ramais, ramal principal, secundário, como eu coloquei, né? O secundário, o primário. Esse esgoto vai para as prumadas. Essas prumadas, elas vão até embaixo, vão para as caixas, né, de inspeção. Todo pé de prumada, pessoal, a norma pede que tu tenha uma caixa. Se tu vira esse tubo, tem um joelho lá embaixo, né? E esse tubo precisa ter aí uma caixa de inspeção. E aí essa caixa tem distâncias mínimas. A norma traz qual é a boa prática e a norma. Toda vez que tu tiver mudança de direção, mudança de diâmetro ou mudança de declividade, tu precisa ter uma caixa de inspeção. Tá? Não faltou a ventilação lá em cima? Faltou a ventilação. O que protege o fecho hídrico? Porque quando tu tem massas de água descendo, tu tem regiões de sobrepressão, tu tem regiões de turbulência, tu tem regiões, às vezes, que provoca retorno de espuma, N outras coisas. Então, tu tem que cuidar com o que a norma te traz, com áreas de sobrepressão, subpressão e garantia de preservação do teu fecho hídrico. Então, na verdade, quando tu tem uma água descendo num tubo ou escoando em grande quantidade numa tubulação gravitacional, o que é uma tubulação gravitacional? A água escoa porque ela está inclinada, né? Então, tu tem ar lá dentro. Tu precisa ter ar lá dentro. Então, tu precisa alimentar a tua rede de esgoto de ar para prevenir os teus fechos hídricos, né? Para que ele não seja rompido por sobrepressão e não vaze cheiro. E que também tu admita ar para que essa água flua de maneira como que foi projetado. E aí tu tem uma rede de ventilação. Então tu tem a prumada de descida, que é o tubo de queda, e um tubo ventilador do lado. Essa ventilação no ambiente, que vai estar sempre de uma distância de até, agora não me lembro, depende do diâmetro, tem 1,20 m, dananã. Cada diâmetro, né, ou cada fecho hídrico tem a sua distância de ventilação. E aí tu tem que ter essa ventilação, são ramais secundários, uma prumada de ventilação, que é uma ventilação secundária. Quando ela chega lá em cima e tu já não tem mais contribuição do esgoto, esse teu tubo de queda ele se prolonga para cima. E esse prolongamento chama de ventilação primária. E esse tubo secundário se conecta nela e isso sobe até lá em cima. E tem uma regrinha
que esse tubo ventilador tem que estar até 30 centímetros do piso. Se for uma área utilizada, se eu não me engano, 2,30 metros, 2,5 metros. Então tu tem lá algumas regras para que essa ventilação, que é onde saem os odores, não esteja não pode estar num salão de festa e um odor do prédio todo brotando ali, né? Lá no rooftop, no todo rooftop elegante, mirante, com um odor desses, né? Positivo. Então tu tem toda a rede de ventilação. E tem um adendozinho. Tu pode trocar esse aparato de ventilação por uma válvula de admissão de ar, que é uma VAA. Essa válvula de admissão de ar, ela pode ser substituída por uma rede de ventilação, porque essa válvula ela admite ar, ou seja, ela permite que entre ar na rede. Esse ar na rede também equilibra sobrepressão e subpressão, para evitar que o teu fecho hídrico seja rompido, mas também impede que os odores saiam. Então, a válvula a válvula de admissão de ar também é um elemento que dá para ser usado. E que demanda manutenção. Né? Que demanda manutenção. Então, normalmente ele fica dentro, do teu gabinete, né, da tua pia, ou se não tiver, fica dentro do shaft, normalmente num ponto mais alto, e tu tem que fazer ela inspecionável, porque é a bendita da manutenção. Então, e dá, viu? E dá. É um problema. Exato. Parece bom. E assim, na maior parte dos imóveis, principalmente residenciais, a manutenção é simplesmente desconsiderada. Né? Desconsiderada. Então, ainda mais um elemento desses que você realmente precisa da manutenção é um risco danado, né? É um risco danado. Uma torneira que não funciona, você tá vendo, né? Então, tá vendo que ela tá pingando, exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente não falou da caixa de gordura, porque tu também tem que ter a separação dos esgotos, né? Normalmente em espumoso e gorduroso. Então a gente tem lá o esgoto sanitário, o esgoto espumoso e o esgoto gorduroso. O gorduroso, a gente costuma usar caixas. E essa caixa, ela é uma caixa de gordura. Então essa caixa de gordura, ela é colocada em edificações verticais lá embaixo. Ela é uma caixa coletiva. Em edificações unifamiliares, tu pode colocar essa caixa tanto dentro do teu ambiente como perto da tua cozinha, né? E ela justamente separa a gordura. É importante que tu não tenha, às vezes, redes muito compridas para chegar na caixa de gordura, porque a gordura vai se acumulando com a água fria. E para te colocar, para que tu limpe isso, a tendência do usuário é jogar água quente. Mas olha só, a rede de esgoto, ela em PVC branco convencional, o PVC série normal, o branco, ele admite só 40 graus, é até 40 graus. Só que a gordura não derrete com 40 graus. A gente já participou de discussões homéricas sobre isso, mas outro departamento. Então 40 graus não adianta nada. Vou jogar água fervendo, mas daí é a 100. Aí a tua rede não aguenta. Então tu pode ter patologias, às vezes, na tua rede de cozinha, porque tu fica jogando água quente lá. Né? E tem alguns gênios que jogam a gordura da cozinha, tá com nojinho, joga no tanque, e aí vai gordura para a rede de espumoso que não se tinha. Tudo bem que a espuma é sabão e vai derretendo aquela gordura lá e acaba indo embora, mas existe aí uma variação de bololôs que podem acontecer. Com certeza. Tá? Bom, pelo horário, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria colocar só algumas patologias clássicas que a gente encontra e algumas regrinhas de atuação para a gente evitar muito problema. Tá? Show de bola. Então, assim, o que eu vejo como um problema bastante sério é erros ou problemas causados por má montagem, má execução ou, eventualmente, algum dano que se dá nas redes. Então, uma coisa que é muito importante é fazer teste na rede. E, no mundo ideal, esses testes têm que acontecer antes de você fechar as paredes, antes de você fechar o shaft, antes de você dar acabamento, porque se você teve uma... E assim, é muito normal, imagina, principalmente em rede de PVC, que você tem cola e tudo mais, se o nosso amigo encanador ou bombeiro hidráulico, como fala em outros lugares, em outras regiões do Brasil, não fizer uma boa colagem, esse negócio vai soltar. Se ele fizer, e isso acontece também bastante,
Na hora que você está fazendo a rede de água fria, tem que fazer uma curva aqui, um negócio ali, está meio apertado, o cara dá um pouquinho mais de esforço na conexão, ela racha. E às vezes ela não racha Ali na hora. visualmente. É uma microfissura, né? E aí na hora que bota em carga, o negócio vaza. E aí vazou na parede, que já está com azulejo, que já está com não sei o quê, e é o inferno na torre. Sim. Então, testes. Os testes, via de regra, para a rede de água, é pressurizado. Então, você fecha tudo, capeia toda a rede e bombeia, e você deixa o manômetro para ver a pressão. Se a pressão cair, temos um problema. Tá vazando em algum lugar. Então, isso é um teste relativamente simples, mas que ele tem que ser feito. Para a rede de esgoto, o que a gente faz é uma bomba de fumaça. Então, você bombeia a fumaça para identificar problemas. Agora, isso, de uma maneira simplificada, chama comissionamento. Né? Perfeito. Então, quando a gente está executando um serviço desses, a gente precisa ir comissionando. E tem que ter, dentro dos programas de qualidade, uma regrinha de como você vai fazer o processo de entrega daquele elemento. E essa entrega, né? Sim. E essa entrega no inicial, ela não vai acontecer lá no final do empreendimento. Você vai fazer isso de acordo com o avanço das etapas, porque senão você vai acumular problemas lá para frente. Excelente. Né? Esse negócio que tu coloca da cola do tubo PVC, o que eu tenho visto de cliente investindo mais em soluções mais caras, PEX, inclusive até PPR. Eu vi uma obra esses dias que o pessoal estava fazendo em PPR, eu falei, mas não precisa, por que está fazendo PPR? Ah, é porque como já é mais específico e é um termofusão, tu precisa do equipamento, eles erram menos, porque o equipamento é mais... E aí paga-se mais caro na rede, porque a mão de obra tá ruim, né? E aí tem umas sacadas bem legais, porque o PVC soldável, né? Tu funde ele é uma solda fria. Tu lixa ele para quebrar o verniz de fábrica. Tu passa uma solução ali que é uma cola, né? E ela é uma cola bem forte, ela até sim derrete um pouco o tubo, né? Superficialmente. E quando tu coloca ele se funde. Mas o que acontece que a galera faz? Ou não lixa as duas peças, ou não põe a cola, faz um monte de coisa. E o que eu vi de índice de melhoria de execução, porque usar cola colorida, então fica aqui uma dica, moçada. Vocês estão com medo da mão de obra de vocês, cola colorida. Porque quando vocês usam a cola normal, ela é translúcida. Então tu passa numa rede gigante, é lógico que o cara não vai colocar aquela rede lá, é sexta-feira à tarde, ele tá louco pra ir embora. Então dá muito problema em rede de água fria. Tu vai botar ela em teste, tu pressurizou, sai ponto por aí estourando em todo lugar. Positivo. Eu tenho cases assim muito grandes disso. E uma coisa que foi bem impressionante que eu queria colocar aqui. Clientes que adotam por obrigatoriedade cola colorida. A cola vermelha, porque tu olha, passa o olho e vê a cola. Então tu pede que ele lambuze tanto lá de cola, mesmo tendo desperdício de cola, tu consegue ver de longe. E aí tu começa a melhorar a qualidade. Então é uma coisa bem importante. Bom, outro problema que é muito recorrente é estrangulamento na rede de esgoto, via de regra, nas caixas e normalmente também dentro da própria tubulação, que o bendito do pedreiro ou qualquer o servente ou não sei o que, joga a massa dentro da tubulação e você só vai ver isso na hora em que começar a não funcionar o sistema. Sim. Então o sistema não está dimensionado para ter qualquer obstrução nele, né? Exato. E caixas, né? Acabamento das caixas, você precisa dar aquelas abaloadas, fazer que o fluxo tenha continuidade, não seja aquela coisa de chegar a água, o esgoto chega numa caixa e não sabe para onde vai, né? É, sim, não dá, exato. E então tem que ter um cuidado muito bom na execução e na manutenção das caixas enterradas. E isso é bastante importante para que o sistema opere direitinho, né? Sabe uma coisa muito simples? Eu vou falar agora para leigos, né? Os profissionais vão rir do que eu vou falar.
Mas às vezes quando eu tô conversando com um leigo, ele pergunta, mas como é que dimensiona uma caixa, né? Então eu vou ter que dimensão que ela tem. Pessoal, uma caixa de inspeção, ela é como se fosse uma seção daquele elemento. Então somente eu vou, é como se eu fizesse um raio-x do tubo. Se eu cortasse o tubo de um lado, cortasse o tubo do outro e visse o que está passando ali dentro. Então uma caixa, por que as caixas variam então de tamanho, André? Eu poderia fazer as caixas pequenininhas. As caixas variam de tamanho de acordo com a profundidade. Então, quando tu vai aumentando a profundidade, tu vai tendo que aumentar o tamanho da caixa para que o seu Zé consiga entrar ali dentro da caixa para fazer qualquer manutenção. Então, o tamanho da caixa é relacionado à profundidade apenas. E não, às vezes, a pessoa acha assim, mas qual é o volume que a caixa tem que ter? Não interessa. Às vezes, tu está seccionando um tubo de 100 e a caixa tem 1 metro por 1 metro, porque ela tem 1,20 m de profundidade, por exemplo. Então, fica bem legal. Da galera fala, puxa, eu não sabia. Isso funciona para leigos, né? Nossa turma da engenharia já está careca de saber disso aí. Boa. Então, a princípio, eu acho que é isso. A gente tratou, então, de água fria e de esgoto. E vamos ter ainda uma série de assuntos para falar de hidráulica. Isso aí. Que fica para o próximo episódio. Dá pra gente ter um de água quente, vamos falar dos outros, né? Acho que os outros hidros, né, que a gente tem, que é gás, que é incêndio, tem o pluvial, drenagem, aproveitamento de água fria potável, né? Água fria não potável, reusos, aproveitamento de água da chuva. Nós temos aí uma ciranda muito grande para falar, então deixo o convite para os próximos episódios e até a próxima, galera. Obrigado. Valeu, obrigado.